atualizado hoje às 19 horas, mas nós tínhamos 188.974 casos diagnosticados de Covid-19 no Brasil, com 97.402 casos em acompanhamento, 78.424 recuperados e 13.149 mortes. Lembrando que nós estamos no dia 63, desde o primeiro caso, do dia 63 após o 50º caso confirmado e no dia 49 após o 50º óbito confirmado. Próximo. Essa curva, ela mostra a distribuição de casos de Covid nos 7 países com maior número de casos confirmados ao redor do mundo. Então, nós temos no primeiro ponto os Estados Unidos, que lideram em número de casos confirmados de Covid. O Brasil, ele se encontra em preto. Nós ultrapassamos o número de casos da França e estamos numa tendência crescente nas últimas semanas, principalmente por conta do quantitativo de testes que estão sendo distribuídos, assim como da transmissão e que está sendo ocorrida em várias cidades. Próximo. Essa é a distribuição dos óbitos de Covid nos 7 países com mais casos confirmados ao redor do mundo. Então, ali nós estamos ali em preto, um pouco acima nós estamos também numa vertical, numa ascendência no número de óbitos confirmados, mostrando que a situação epidemiológica é de alerta em todo o Brasil. Próximo. Esse é um mapa com a distribuição de casos de óbitos de Covid por município de residência. Nós já temos 2.998 municípios com casos confirmados no Brasil, um percentual de 53,8%, e 1.087 municípios com óbitos confirmados por Covid, que dá 19,5% dos municípios brasileiros que já identificaram óbitos por Covid. Próximo. Esse é um dado que a gente está trazendo agora para vocês. Ele é baseado no nosso sistema de SUS Notifica, que é um sistema que foi implementado desde o começo da pandemia e vem passando por uma série de atualizações no sentido de fornecer informações sobre síndrome gripal no Brasil. Esse sistema ele está difundido em todas as unidades da federação, exceto Paraná e Espírito Santo, que têm sistemas próprios e que estão sendo integrados, que serão integrados nos próximos dias, compondo essa grande base nacional de dados. Mas nós já conseguimos ter informações bastante relevantes e significativas por meio desse sistema. Então, em relação aos profissionais de saúde, que é uma grande demanda, uma grande dúvida que surge, esse sistema conseguiu captar até o momento 199.768 profissionais de saúde com suspeita de Covid, com quadros de síndrome gripal, maioria deles leves, e que foram notificados nesse sistema. Desses, 31.790 casos, ou seja, 15,9% do total de profissionais de saúde notificados, eles foram confirmados por Covid. Mais 53.667 foram descartados, ou seja, eram casos de síndrome gripal, de outra, com a mesma sintomatologia, mas em que não houve a confirmação laboratorial do Covid, e outros 114.301 casos seguem em investigação. E na tabela a gente pode observar que a principal categoria profissional notificada são os técnicos auxiliares de enfermagem, seguido dos enfermeiros, médicos, recepcionistas e outros tipos de agentes de saúde, agentes comunitários de saúde, entre outros. Lembrando que esses são dados preliminares, mas a gente fez questão de trazer para que seja publicidade, que realmente o trabalho que tem sido feito pelos profissionais de saúde no enfrentamento ao coronavírus tem nos preocupado bastante, principalmente devido ao número de afastamentos, porque independente de casos confirmados ou não de Covid, todo profissional de saúde que apresentar sintomas, ele precisa ser afastado do trabalho naquele período, justamente para se observar, para se prevenir a transmissão intra-hospitalar.
E fica aqui a minha saudação a todos os profissionais de saúde que têm enfrentado diuturnamente essa pandemia. Próximo. Aqui é uma distribuição das mesmas informações por unidade da federação. Nós temos a maior concentração no estado de São Paulo, tanto de notificados e quanto principalmente também de confirmados, mas as capitais em que tem os estados que têm maior número de casos, como Ceará, Rio de Janeiro, elas lideram em número de casos confirmados de profissionais de Covid envolvendo profissionais de saúde. Próximo. Muitos perguntam por que o Ministério da Saúde deixou de apresentar aquelas curvas de quintis, ou seja, de estados que têm alto, médio e baixo risco, baseado simplesmente na taxa de incidência ou no número de casos confirmados pela população. Nós fizemos uma alteração nessa metodologia, principalmente quando nós entramos na Constituição de que para a gente medir realmente o risco, era necessário ter não somente o número de casos e o número de óbitos, mas um conjunto de informações que iriam compor um indicador de estratificação de risco, de avaliação de risco, que envolve desde a capacidade hospitalar, a capacidade de número de leitos de UTI, o número de testes disponíveis, ou seja, toda aquela matriz de avaliação de risco que, inclusive, foi construída em conjunto por diversas áreas do Ministério da Saúde, com participação de técnicos do CONAS, do CONASEMES, da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, todos nós nos reunimos para definir quais são aqueles melhores indicadores para efetivamente entender o risco que aquele estado, aquele município se apresenta. Até porque existem diferenças, existem municípios e estados com altas taxas de incidência, mas que têm uma capacidade de um sistema de saúde que consegue absorver, captar o número de profissionais de saúde, equipamentos de proteção, ou seja, ele tem um abastecimento e com isso consegue equalizar a resposta. Já outros locais que têm um baixo número, pequeno número de casos, uma menor taxa de incidência, podem apresentar uma alta risco justamente porque estão com seus sistemas já superlotados e com pouca opção para ampliação e resposta e que por isso precisam de uma maior atenção. Essa foi o ponto inicial que todos nós sentamos para entender justamente a questão e avaliar efetivamente o risco, não somente com um único tipo de indicador. Então, pensando na questão da taxa de incidência e do número de casos, nós começamos a trabalhar com uma avaliação dos últimos dias, de como se dá a velocidade e o aumento no número de casos, ou seja, os padrões na tendência de notificação de casos confirmados de Covid no Brasil, por UF, usando uma metodologia, que é a regressão de Joint Point, que mede o número de dias a partir do dia em que cada UF ou que cada estado completou 50 casos confirmados. Então, no Brasil, podemos definir que no período de dias entre o 31º e o dia 63, nós tivemos um crescimento percentual diário de 7,3% no número de casos de Covid no Brasil, com uma variação estatística justamente para entender de como funciona essa curva, ou seja, um crescimento de 7,3% ao dia, a partir do 31º dia. Próximo. Nós fizemos também análises por regiões, justamente para entender como se dá essa velocidade de crescimento, porque a gente começa a observar os casos recentes e aí tem mais um fator, tem mais um elemento para poder entender a dinâmica de transmissão da doença. Então, por exemplo, na região Nordeste, a gente destaca que a partir do dia 24, o estado da Paraíba ele tem um crescimento percentual diário de 10,7%. Já outros estados, como por exemplo Maranhão, Sergipe, Ceará, têm crescimentos percentuais diários menores, embora tenham, inclusive o Ceará tem um número de casos bastante elevado, como tem sido observado nos últimos dias. Então,
esse tipo de análise serve principalmente para que os gestores locais se atentem do crescimento e da velocidade com que o coronavírus ele está se disseminando e sendo confirmado dentro de cada um desses locais. Então, o estado da Paraíba e o do Maranhão são aqueles que, nesse momento, chamam mais atenção pelo crescimento dessa curva. Próximo. Em relação à região norte, o Pará, a partir do 21º dia, ele tem um crescimento percentual diário de 10,4% ao dia de número de casos. O Amazonas continua com um crescimento bastante elevado de 9,1% e os outros estados, Acre, Rondônia e Roraima, com um crescimento um pouco também nessa faixa de 6, 4 e 3,9%. Só peço desculpas porque não apresentei, acho que na hora de puxar a apresentação, o Amapá e Tocantins acabou não aparecendo, mas a gente vai depois disponibilizar o crescimento percentual, mas eles estão abaixo dos outros estados. Próximo. Na região sudeste, Rio de Janeiro, ele segue com um crescimento percentual diário de 6,4% a partir do 25º dia, e São Paulo com 6,1%, Espírito Santo e Minas Gerais seguem esse padrão a partir do número de dias que completou o 50º caso. Próximo. E, finalmente, a região sul, um crescimento percentual diário do Rio Grande do Sul de 5,8%, Santa Catarina 5,1% e Paraná um crescimento bem menor quando comparado com os demais estados da região. Tá? Então, esse é o quadro geral, espero que eu tenha sido claro, mas a gente é mais um indicador de alerta para que a gente fornece para a gestão, para os gestores e para que principalmente a gente consiga entender a velocidade de transmissão da doença no Brasil. Esses indicadores eles vão fazer parte de um boletim que, com maior detalhamento que está sendo finalizado pelo Ministério da Saúde. Próximo. Aí a região centro-oeste, Mato Grosso, 7,2% de crescimento, Distrito Federal 6,8% e os demais com crescimentos menores. Próximo. Em relação ao quantitativo de testes rápidos distribuídos por UF, nós temos um cronograma de 46 milhões de testes que serão distribuídos em 5 fases distintas operacionais. E nós já estamos na fase 2, estamos iniciando a parceria público-privada, que prevê uma distribuição de até 7 milhões de testes RT-PCR e de 9,5 milhões de testes sorológicos. Próximo. Esse é um quantitativo de testes rápidos distribuídos por UF. Cada caixa de teste rápido ela tem 20 kits que foram distribuídos para todos os estados. Então, nós distribuímos, até o momento, 257.853 caixas com 20 kits cada uma, ou seja, dá o total de 5.157.060 unidades de kits para teste rápido que foram distribuídos para cada um dessa UF. E essa distribuição ela varia muito de estado para estado, o detalhamento está aí. O estado com o maior número de testes rápidos distribuídos foi São Paulo, com 59 mil caixas, seguido do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e outros estados. Esse é o detalhamento que está ali em verde, que são as entregas realizadas, que foram realizadas normalmente, e mais um total de 20 mil caixas que estará sendo distribuída nos próximos dias. E com isso a gente depois, no seguinte, avança com a distribuição de mais kits para completar o total previsto, assim que eles forem recebidos no Ministério da Saúde. Próximo. E esse é o quantitativo de testes para a Covid que foram realizados por UF. Lembrando que ontem nós distribuímos um adicional de testes de kits RT-PCR para todos os estados, fazendo um total de mais de 3 milhões de testes que já foram encaminhados. Muitos deles estão sendo incorporados pelos laboratórios centrais e desses total 372 mil já foram realizados, de um total de 500 mil que estão em processamento, tá certo? Então, foram 500 mil
testes em processamento, 372 estão realizados e o restante ou está em processamento ou está aguardando o envio, a finalização do pré-processamento. Isso tem um impacto importante porque os estados eles já estão mais preparados em termos de kits para a realização dos testes, isso somente considerando a questão dos laboratórios públicos, e que também tem um impacto positivo, principalmente na redução da subnotificação. Então, quanto mais casos são diagnosticados, melhor a gente tem da compreensão da dinâmica de transmissão do coronavírus no Brasil, e com isso a gente pode implementar ações adicionais. Aí perguntam que ações adicionais são essas? Acho que um ponto super importante é que nós precisamos envolver todas as equipes de saúde num processo integrado de identificação de casos suspeitos, confirmação desses casos por meio dos laboratoriais e investigação dos contatos desses casos, justamente para que a gente promova cada vez mais o isolamento dessas pessoas com a finalidade de tentar limitar e diminuir a dinâmica de transmissão. Essa é um trabalho que nós estamos implementando e reforçando com que seja seguido por todas as equipes de vigilância e de atenção à saúde, as equipes do SUS no geral, que é a estratégia de longo prazo que a gente tem que seguir, não só durante o pico da pandemia, mas principalmente ao longo de todo o momento que a gente conviver com esse novo vírus. Certo? Então, o aumento da testagem e as perspectivas para os próximos meses é que a gente tenha testes em quantidade suficiente para que a gente consiga realmente ampliar a detecção e com isso promover as ações de isolar os casos sintomáticos e também e testando as pessoas que tiveram contato com esses casos confirmados. Então, e para finalizar, hoje teve início o EpiCovid, que é um grande inquérito de prevalência que está sendo trabalhado pela Universidade Federal de Pelotas com o apoio do Instituto Ibope e do Ministério da Saúde, que tem a finalidade de acompanhar esse número de casos de pessoas testando para a Covid, para que a gente tenha uma dimensão a nível nessas 133 cidades de todos os estados, de como é que está a transmissão do coronavírus no Brasil, e com isso poder, inclusive, estimar subregistro, subnotificação e também, principalmente, estimar quantas pessoas realmente tiveram contato com o vírus no Brasil. Acho que é isso. Então, eu agradeço a paciência de todos e fico à disposição para as perguntas. Boa tarde a todos. Hoje, como nós estamos com o secretário substituto Eduardo Macário, e o tema é Vigilância em Saúde, nós vamos ficar restritos ao tema de Vigilância em Saúde. Nós temos 2 dias acumulados de perguntas que chegaram previamente no nosso grupo de WhatsApp, então nós vamos priorizar essas perguntas, vamos fazer na sequência as perguntas que já chegaram para a gente, e ao final a gente avalia como que estamos de tempo para demais perguntas. Então, vamos começando com a primeira pergunta, que é sobre casos e óbitos, é do Adriano Justino, da Gazeta do Povo. Pergunta: qual o número de pessoas com e sem comorbidades entre os mortos até agora pelo Covid-19 e o número de pessoas abaixo dos 60 anos? Em termos percentuais,
cerca de 65% das pessoas que foram a óbito por coronavírus no Brasil, elas apresentam pelo menos um fator de risco, sendo o principal as cardiopatias, alguns casos de hipertensão, obesidade mórbida, obesidade em geral, entre outros. Mas 65% das pessoas apresentam, e 31% delas têm uma idade abaixo de 60 anos. Então, efetivamente, as pessoas com fatores de risco, com doenças crônicas, que elas são aquelas que têm a maior gravidade e que são aquelas o grupo onde ocorre o maior número de óbitos. Pergunta Natália Cancian, Folha de São Paulo. Como anteontem não foi respondido totalmente, reforço. Em boletins epidemiológicos anteriores, o Ministério já apontou diferentes fases da epidemia de Covid no Brasil. Nesse contexto, havia na época 5 estados que estavam na passagem de uma fase de transmissão inicial para aceleração descontrolada, quando há um aumento mais forte na curva de casos. Como é possível definir, então, o cenário atual no país e em diferentes estados? Diante do aumento de mortes, com novos recordes diários de registros, estamos migrando para outra fase da epidemia no país? O que o Ministério pretende fazer diante da situação atual? Como eu falei anteriormente, quando apresentei as projeções de Joint Point, a gente colocar como taxa de incidência a único indicativo de risco, diminuir e colocar somente nesse indicador um quadro que é muito complexo, número de casos, capacidade do sistema de dar resposta, número de profissionais de saúde, unidade de terapia intensiva, leitos vagos, ou seja, é um coeficiente muito complexo, e isso foi constituído nessa matriz, que tem cerca de 20 indicadores que a gente observa e que está em discussão junto ao CONAS e CONASEMES para definir realmente esses critérios de estratificação de risco. E colocar simplesmente a média nacional, nós estamos realmente numa pandemia e muitas vezes o que vale mais é você compreender e identificar a capacidade de resposta do sistema de saúde à frente à situação, e principalmente dos casos novos, de como eles estão sendo captados e tratados efetivamente, justamente para a gente promover esse grau de risco e poder medir essa resposta por parte do sistema de saúde. João Pedro, Band News FM. O Ministério tem um balanço preciso de quantos profissionais de saúde foram afastados, contaminados ou mortos? Além disso, o Ministério sabe dizer quantos testes foram aplicados em profissionais de saúde? Cada estado contabiliza de uma forma diferente. Muitos dizem não fazer balanço sobre os profissionais de saúde afetados. Como se planeja o combate à pandemia se os estados não sabem quantos profissionais de saúde estão infectados/afastados? O que está sendo feito para repor os afastamentos? Já há notícias de hospitais que não podem internar pessoas, pois não há profissionais para operar os equipamentos. Então, todo profissional de saúde que ele apresenta o quadro de síndrome gripal, não estou nem dizendo de Covid, mas que apresente quadro de febre, tosse, dor de garganta, esse profissional ele tem que ser afastado preventivamente e tem que ser feito o teste justamente para se identificar se ele está infectado com o coronavírus ou não. E nesse processo nós identificamos, como eu falei anteriormente, 199 mil profissionais que foram notificados dentro do sistema. Podem ter um pouco mais, mas esse é o número real que nós temos. Em termos de informações hospitalares, é isso que nós estamos trabalhando junto com os estados, para entender, dentro dessa dinâmica de indicadores complexos, é importante não somente termos os equipamentos, mas também termos os profissionais. Então, é fundamental que esse diálogo entre estados, municípios e o nível federal seja feito, até no sentido da gente promover, como está sendo feito agora, por exemplo, em Manaus, com o envio de profissionais de saúde para atuar e reforçar o Estado, justamente para a gente compreender e dar justamente esse reforço na capacidade de resposta dos Estados. Juliana Contaifé, Metrópolis.
Ontem, o secretário substituto disse que o Ministério está enviando ofícios aos estados para apurar casos confirmados de coronavírus que teriam acontecido antes do primeiro paciente oficial. Já receberam alguma resposta? A previsão de quando teremos esse esclarecimento? Então, nós encaminhamos o ofício, conforme eu falei, nós demos um prazo de 7 dias para que os estados fizessem esse processo de investigação, essa qualificação da investigação, e a gente aguarda. Alguns já entraram em contato, mas a gente espera ter até a semana que vem o resultado disso, para que a gente esclareça essas situações e principalmente que possa ter um cuidado maior em relação aos dados. Cristina Lemos, TV Record. O Brasil acaba de ultrapassar a Alemanha e a França em número de casos de Covid-19 e já é o 6º no mundo, tanto em infectado quanto em óbitos. Esta situação exige uma mudança de estratégia de parte dos gestores públicos. O que o Ministério pretende fazer diante do agravamento do cenário? O que nós já temos feito é justamente esse diálogo com os estados e municípios no sentido de estar reforçando as medidas, seja do ponto de vista do aumento na capacidade de testar e principalmente com essa estratégia de testar, identificar, buscar contatos e promover um isolamento desses contactantes justamente para a gente diminuir o número de casos, mas acho que a principal mensagem é que nós estamos ainda num momento de crescimento de casos, né? Não há nenhuma perspectiva nesse momento de estabilização ou até mesmo diminuição. O que nós temos talvez seja a redução da dinâmica de infecção, quando a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos, que teve um crescimento linear muito elevado, mas serve de alerta para que que todos, não só os gestores profissionais, mas principalmente a população, tome os devidos cuidados para evitar a infecção pelo coronavírus. Luiz Bittencourt, Revista Diária. Covid-19 foi a 5ª causa mortes do Brasil no mês de abril. Por que o Ministério da Saúde não divulga essas informações para desmistificar a falsa letalidade do Covid-19 e tranquilizar a população? Os nossos sistemas de mortalidade, levam cerca de até 60 dias para uma informação do óbito ser dada a reentrada no sistema de informação. Esse é o prazo legal. Nesse meio tempo, a gente começa a avaliar os óbitos por meio de outros sistemas de informação, como, por exemplo, é o CIVEP-GRIPE. Então, para que nós tenhamos efetivamente o retrato geral do Brasil em relação às mortes, e principalmente às mortes por coronavírus, essa limitação desse sistema em estar repassando as informações para o nível federal, ela deve ser considerada. Mas nós estamos acompanhando, semana por semana, a evolução no número de registros, justamente para tentar estimar e trabalhar do ponto de vista estatístico com o excesso de mortalidade, que no momento ele ainda não a gente considera que o número de mortes por coronavírus é bastante significativo, no entanto, de como ele se comporta em relação às taxas de mortalidade, tirando algumas regiões e alguns locais específicos em que isso tem se feito numa velocidade maior, ele se mantém ainda dentro de um patamar que a gente não consegue definir excesso de mortalidade por meio do sistema de informação de mortalidade, somente por meio do sistema de vigilância da gripe, CIVEP-GRIPE, por conta da sua especificidade, tanto de casos hospitalizados, mas principalmente daqueles hospitalizados que evoluíram para óbito. Renata Brito, Associated Press. O Ministério da Saúde já sabe quantos testes para Covid foram feitos no Brasil até hoje? E especificamente em Manaus, Amazonas. Quantos testes foram enviados ao estado do Amazonas até hoje? E seguindo a pergunta, qual é a orientação do Ministério da Saúde quanto a óbitos em casa? Deveriam ser testados para Covid antes de serem enterrados ou cremados? Em relação aos testes, o Amazonas... Só um pouquinho aqui. Então, o Amazonas, ele realizou 17.017
testes para coronavírus até o momento. E recebeu cerca de, até ontem, com a última remessa, cerca de 85.528 testes do tipo RT-PCR, além dos testes rápidos que também foram distribuídos. Então, do total, como eu informei no último slide, dos 500 mil testes que estão em processamento pelos laboratórios, cerca de 350 mil foram realizados e foram concluídos até o momento. Em relação à questão dos óbitos em casa, existe um protocolo de manejo de corpos no contexto da pandemia do coronavírus, que ele está divulgado, está disponível para todos dos profissionais de saúde, gestores, no nosso site do Ministério da Saúde, e ele recomenda, tem todas as recomendações dos passos que devem ser seguidos para isso, e um deles é realização, caso tenha condições, da coleta por meio do SWAB desse óbito, justamente para buscar a realização do diagnóstico. Lembrando que o ateste do óbito, o atestado de óbito, ele é um ato médico e um profissional médico é o único habilitado para atestar aquele óbito. E geralmente, quando ocorre em casa, ou é um médico assistente que já conheça a pessoa que é chamado para justamente entender e fazer o ateste, ou como também pode ser um médico da própria atenção primária ou credenciado pelo próprio município que vá à residência fazer esse ateste. Carolina Moreno, TV Globo. Já tem cerca de 2 semanas que o Ministério da Saúde anunciou para os próximos dias o lançamento de um sistema de informação sobre testes laboratoriais, integrando laboratórios públicos e privados. Por que esse sistema ainda não foi lançado? Quando irá ao ar? O Ministério da Saúde sabe quantos testes para a Covid de fato já foram realizados na população brasileira ou ainda só conhece os dados dos laboratórios públicos que usam o sistema GAL? Bom, esse sistema não é um sistema de informação, ele é um sistema que vai receber as informações dos laboratórios privados e que vai fazer um linkage, ou seja, os dados vão ser recebidos pela Rede Nacional de Dados para a Saúde. Esse ambiente já foi criado, já foi testado, validado, ele está em processo de agora que os laboratórios eles precisam se adaptar, ou seja, atender ao padrão de mensagem que o Ministério da Saúde precisa para receber essas informações e assim que for ao ar, isso será comunicado amplamente para todos. Por enquanto, todos os dados que fazem parte do nosso sistema, eles são aqueles produzidos pelo GAL, que é o Sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial, utilizado pelos laboratórios públicos. Gécio Passos, Rádio Nacional. O Ministério da Saúde distribuiu mais de 2 milhões de testes moleculares, mas divulgados foram menos de 500 mil testes feitos. Qual a análise do Ministério da Saúde sobre esse fato? O que fazer para aumentar a testagem? Conforme eu falei, o Ministério já distribuiu mais de 3 milhões de testes moleculares e não 2 milhões de testes. E os laboratórios eles aumentaram a sua capacidade de realizar o diagnóstico molecular, precisam, porque não é simplesmente um processo simples, ele é uma cadeia desde o momento da coleta do teste até a realização e o resultado. Precisa de kits para coleta, que a gente sabe que da dificuldade que está sendo a aquisição desses kits por parte dos estados e municípios, por isso que o Ministério da Saúde, pela primeira vez, está trabalhando no sentido de uma aquisição emergencial e distribuição desses kits, que são compostos por um SWAB, 2 ou 3 SWABs para coleta de amostras narofaringe e orofaringe, de um tubo para ser acondicionado e um meio de transporte. Então, precisa ter esse material, e esse material é feito manualmente. Tá? O meio de transporte ele é feito por um profissional de saúde que vai colocando o meio de cultura de transporte justamente para que a gente consiga que a amostra coletada ela chegue no laboratório de forma adequada.
Então, tem que ter o coletador, tem que ter o kit de coleta, o laboratório tem que ter a pessoa para receber essa informação, esse dado, tem que fazer uma extração antes de realizar propriamente o exame, e esse processo leva tempo, é um trabalho bastante intensivo por parte dos laboratórios centrais, que estão tendo que se adaptar a essa realidade. O volume de amostras que tem chegado e que vão chegar e que cada vez mais estão chegando, eles vão ser bastante, talvez nunca tivesse sido forçado tanto o nosso sistema de laboratório em dar uma resposta adequada. Então essa resposta ela vai variar de estado para o estado, e a gente tem acompanhado e prestado apoio, tanto do ponto de vista dos equipamentos, dos insumos, também avaliando a questão dos recursos humanos. Letícia Casado, New York Times. Qual o plano para aumentar a capacidade de testagem e qual é o percentual de testes por 1.000 habitantes que o Brasil realizou até hoje? E qual é o número absoluto atual de casos suspeitos repassados pelos estados ao Ministério? Informação essa que foi retirada do boletim. Bom, o plano de aumento da capacidade é justamente o Diagnostica Brasil e o Testa Brasil, que foi apresentado na semana passada, e que nós estamos em fase, justamente na finalização dos processos burocráticos para início efetivo dessa testagem. E isso passa principalmente por 2 laboratórios públicos, que é a Fiocruz do Rio de Janeiro e a Fiocruz do Paraná, que estão prontos já para executarem mais de 9.000 testes por dia, e que está sendo feito todo o processo o fluxo entre a coleta, quais são os estados que vão encaminhar diretamente para esses 2 laboratórios para prestar justamente esse apoio. E além disso, tem todo foram feitas 2 chamamentos públicos numa parceria público-privada. O primeiro, os laboratórios já receberam os equipamentos em regime de comodato e estão no processo de adaptação do ambiente e também de trâmites finais, treinamento, capacitação, avaliação, testagem desses equipamentos, e a tendência é que esse laboratório ele consiga iniciar agora na segunda quinzena de maio, aumentando bastante a capacidade de processamento de amostras no Brasil. E foi lançado, está aberto um novo edital de chamamento público para mais 10 milhões de exames, e a gente espera que ele seja concluído de forma bastante satisfatória e rápida, para que a gente também tenha esse adicional, e justamente para que a gente implemente as ações, porque não é simplesmente testar. O caso é um grande ponto, mas precisa testar e executar as ações de vigilância, ou seja, de identificação de quem teve contato com essa pessoa, para justamente promover a testagem e o isolamento seletivo. Essa vai ser a dinâmica da vigilância e do serviço de saúde, pelo menos nos próximos meses. Natália André, CNN Brasil. Quantos testes dos 46 milhões prometidos em 20 de abril o Ministério da Saúde já distribuiu? Até a semana passada eram menos de 6 milhões. Você pode botar aquele slide, por favor? Como eu falei, nós distribuímos tanto de testes rápidos, mas principalmente testes rápidos, foram 5 milhões de testes dentro daquela lógica, e a gente está recebendo um quantitativo adicional, certo? E só um pouquinho aqui. Então, desses 47,6 milhões, a gente já distribuiu 3 milhões e 81 testes da RT-PCR e 5 milhões de testes rápidos para todo o Brasil. Isso está sendo em fases na medida em que esses insumos estão chegando. E conforme eu falei, com o estabelecimento dessa parceria público-privada e desses 2 chamamentos, tanto o que já foi
está em vigor, como esse que está aberto, e mais o recebimento de novas remessas de exames, a gente vai conseguir ter, ao longo de todo o ano, de forma escalonada, esse aumento no número de testes que são distribuídos. Ou seja, não vão ser 46 milhões de testes que chegam aqui agora. Eles vão ser recebidos, distribuídos ao longo de todo o ano e compondo uma resposta efetiva ao coronavírus no Brasil, em termos de diagnóstico e notificação de casos. Beatriz Jucá, É o País. Quantos testes foram realizados até agora e quantos estão em análise nos laboratórios? Também gostaria do cronograma de entrega dos 46 milhões de testes previstos. O Ministério da Saúde já tem previsão de quando irá incorporar os dados de laboratórios privados nos seus dados? Eu acho que eu já coloquei isso. O cronograma ele está disponível, a gente repassa via assessoria de comunicação em mais detalhes para que vocês possam fazer justamente o acompanhamento do recebimento junto aos estados. E conforme eu coloquei também a questão da incorporação dos laboratórios privados, ele já está pronto e está faltando somente detalhes técnicos para que a gente consiga receber isso na base nacional. Mas, de qualquer forma, assim, a gente tem as os estados e municípios têm as informações, tanto de laboratórios públicos e privados. E todos os casos confirmados de coronavírus no Brasil, que são informados todo dia pelo Ministério da Saúde às 19 horas, levam em consideração todos esses resultados positivos que já estão disseminados na rede. Tá? Então, a gente vai ter um adicional de informações, mas as informações elas já estão sendo consumidas pelos estados e principalmente pelos municípios para fazer o quadro geral. Essa era a última pergunta que tinha sido enviada previamente para nosso grupo, devido ao horário já avançado. Está encerrada a coletiva. Obrigado, secretário. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto coletiva do Ministério da Saúde com informações sobre o enfrentamento ao coronavírus no Brasil. Continue bem informado pelas nossas redes sociais e acompanhe também a programação da TV Brasil.